outra semana que nós iríamos começar e a gente ia finalizar a parte de poder executivo e íamos começar a adentrar na parte de poder judiciário. Levando em conta todos aqueles pontos da outra semana, hoje nós vamos fazer aquela amarração de poder executivo. Então aí a gente vai começar a conversar, começar a adentrar na parte de poder judiciário. A amarração do conteúdo de poder executivo, ela é no assunto de Conselho da República e Conselho de Defesa. Na aula anterior ainda, infelizmente semana passada, na outra nós conversamos sobre responsabilidade do presidente da República. Trocamos uma ideia, falamos mais ou menos qual que é a perspectiva que se espera quando se fala em responsabilidade do presidente. E então, agora dando continuidade e amarrando esse último ponto, vamos conversar um pouco sobre Conselho da República e Conselho de Defesa. Já tem um material no virtual, mas eu acredito que é importante nós, pelo menos, comentarmos, né? Eu sei que vocês têm acesso a tudo, mas é necessário fazer esses comentários. E aí a gente já começa no Poder Judiciário. Bom, Conselho da República e Conselho de Defesa. Tanto um quanto o outro, eles são concebidos como órgãos de consulta. São órgãos com uma natureza mais consultiva, auxiliar do presidente da República, tanto um quanto o outro. O Conselho da República, veja, estruturalmente, o Conselho da República e o Conselho de Defesa, eles são meio similares em quem participa. Algumas figuras que participam do Conselho da República também participam do Conselho de Defesa. Além disso, tem umas atribuições que são um pouco semelhantes, mas ainda assim cada um resguarda as suas atuações, que são as suas peculiaridades, que é de cada um, própria de cada um. Quando nós falamos, então, do Conselho da República, primeiro órgão consultivo que nós vamos conversar, a gente tem que ir lá para o artigo 89 da Constituição e olhar todos os incisos que tem lá. Primeiro, quem é que compõe o tal Conselho da República? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros. Primeira observação quanto a isso: esses cidadãos brasileiros, eles têm que serem natos, não pode ser brasileiro naturalizado, são brasileiros natos. E não podem ter menos que 35 anos. Tem que ter mais de 35 anos. Desses 6 cidadãos, 2 são apontados pelo presidente da República, 2 pelo Senado Federal e 2 pela Câmara dos Deputados. 2 por cada um. Esses 6 cidadãos brasileiros, natos, com mais de 35 anos, eles vão poder atuar no Conselho da República por um determinado período de tempo. Esse mandato que eles exercem no Conselho da República, ele é de 3 anos. E é vedada, é proibida a recondução desses cidadãos. O que isso quer dizer?
é vedado eu dar 2 mandatos seguidos para o mesmo cidadão. Exerce uma vez durante 3 anos e já era. E quais são, afinal de contas, as atribuições do Conselho da República? Primeiro, opinar, servir de órgão consultivo, opinar, dar um parecer sobre as hipóteses de intervenção federal. A segunda é estado de defesa, estado de sítio, e a última são acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Isso vocês vão encontrar, basicamente, no artigo 90 da Constituição e nos seus incisos. Cada uma dessas hipóteses, o caput vai trazer, vai falar das atribuições do Conselho da República, e os incisos vão trazer as hipóteses específicas de como essa atribuição ela é exercida, que é nos casos da intervenção, estado de defesa, de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Além disso, é importante destacar que o tema Conselho da República ele não está só na Constituição Federal. Tem uma lei, a Lei 8041 de 1990, que ela é responsável por disciplinar a organização e o funcionamento do Conselho da República como um todo. Muito embora aquilo que está lá na 8041, na lei que trata em específico do assunto, aqueles pontos que já são destacados pela Constituição. Então, ali você tem quase que uma replicação do conteúdo constitucional na lei e tem algumas pontuações, algo mais específico, algo mais pontual. Mas, de forma geral, ele vai trazer aquilo que já é disposto constitucionalmente. Agora, o outro órgão, o Conselho de Defesa, aí ele já primeiro, ele já é composto por outras figuras. E aí vocês vão identificar, se vocês prestando atenção nesse ponto, o Conselho da República. Veja, você vai trazer presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria das 2 casas do Congresso, e vai trazer 6 brasileiros natos. Querendo ou não, ele até tem uma face, aparenta assim, ter uma face um pouco mais democrática de participação. Agora no Conselho de Defesa, se vocês observarem isso, não vai ter esse ar, não vai ter essa perspectiva. O Conselho de Defesa é constitucionalmente tratado no artigo 91, a partir do 91, e os seus incisos. O Conselho de Defesa ele é composto pelo vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, o ministro da Justiça. Até aqui a gente vê algumas figuras iguais, né, do que tem lá no Conselho da República. Mas aqui começa a mudar. Ministro de Estado de Defesa, ministro de Relações Exteriores, ministro de Planejamento e os comandantes das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora, qual que é o motivo? Afinal de contas, qual é que é a razão de se ter essa virada na estrutura do Conselho de Defesa? Isso, de certa forma, é respondido pelas próprias atribuições, pelas próprias situações onde o Conselho de Defesa vai ter que vir a opinar, trazer um parecer sobre esses casos que podem vir a acontecer. E se vocês observarem, são casos que intrinsecamente na sua natureza, são
pouco mais complexos e demandam algumas discussões em nível muito mais estatal, né, de organização estatal, em questão de defesa nacional, soberania nacional, do que questões que propriamente digam respeito à participação popular. Artigo 91, seus incisos, vai dizer quais são as atribuições do Conselho de Defesa. Primeira delas, e veja como já no primeiro, né, a conversa já começa a mudar. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz nos termos dessa Constituição. Afinal, nisso, aqui a gente já vê o porquê que Marinha, Exército, Aeronáutica, Ministro de Estado de Defesa, todo esse povo vem e passa a participar do Conselho de Defesa. Segundo, opinar sobre decretação de estado de defesa, de sítio e intervenção federal. Só aí tem 13 hipóteses do Conselho da República também, então, tanto um quanto o outro. Terceira hipótese que o Conselho de Defesa pode ser chamado a opinar: propor critérios e condições de utilização de áreas que são indispensáveis do território nacional e, além disso, opinar sobre o seu efetivo uso, de forma específica, a faixa de fronteira, naquelas que são relacionadas com a preservação e exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Então, essa terceira atribuição do Conselho de Defesa diz respeito àquelas áreas que não podem ser deixadas de lado no quesito segurança do território nacional, porque justamente são áreas de fronteiras ou áreas que estão relacionadas a recursos naturais de qualquer tipo, e o governo não pode abrir mão da segurança dessas áreas. E a última hipótese que o Conselho de Defesa pode ser chamado a opinar é propor, estudar e propor o acompanhamento e desenvolvimento de iniciativas que são necessárias para garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, dá para, nas próprias hipóteses onde um e onde que o outro é chamado, dá para ver de forma mais nítida como é que, em quais casos, em quais situações, um vai ser chamado a agir, a opinar, a fazer cumprir com o seu papel de consulta para o presidente da República, e quando que o outro vai ser chamado. A característica aí do Conselho da República é muito mais estar ligado a questões internas do próprio Estado. Agora, o Conselho de Defesa não. O Conselho de Defesa ele está em questões não só internas, como ali a questão do Estado de Defesa, de sítio e intervenção federal, mas também a questões externas e da própria estabilidade democrática, do regime do Estado Democrático de Direito como um todo. Ou seja, aqui a preocupação, nessa última hipótese de atuação do Conselho de Defesa, é uma preocupação muito mais com as instituições, com a estrutura do Estado Democrático de Direito como um todo, e não, vamos dizer assim, só com a parte operativa, a parte do funcionamento comum, do funcionamento cotidiano comum das questões relativas à democracia internamente. Então, o que dá para identificar é justamente que o Conselho de Defesa ele lida com questões que fogem à soberania interna do Estado. Que é, por exemplo, ali no caso do primeiro inciso, onde ele vai falar das questões de declaração de guerra e celebração de paz.
Nessa parte de Conselho da República, Conselho de Defesa, ok? É bem, nesse ponto, esses dois é bem objetivo. Esse daí não tem muito mistério, até mesmo nas doutrinas, pega aí o livro do Gilmar Mendes, do Alexandre Moraes, até mesmo nas doutrinas constitucionais, eles são um pouco mais sucintos quando vão tratar do Estado do Conselho da República e do Conselho de Defesa. Mas ainda assim, alguma dúvida quanto a esse ponto? Se tiver tudo tranquilo, aqui a gente vai começar a conversa com conteúdo novo. E esse conteúdo também seria, a pretensão era ter iniciado na outra semana, mas vamos começar. Poder Judiciário. Nós já conversamos sobre o poder legislativo, os meandros do processo legislativo como um todo, as peculiaridades de cada um. Conversamos sobre o poder executivo, a linha de sucessão presidencial, o papel do presidente, o que os ministros de Estado fazem, quem é que indica os ministros de Estado. Conversamos, sem ser semana passada, na outra, a questão da responsabilidade do presidente da República. Então aí e agora finalizando com os dois conselhos, a gente já amarra o conteúdo sobre o segundo poder. E agora a gente vai entrar no terceiro, Poder Judiciário. Quando nós falamos no Poder Judiciário como um todo, ao longo da história brasileira, ele mudou a sua própria estrutura e mudou o seu funcionamento, as suas atribuições. Por exemplo, nessa perspectiva histórica ainda, o STF, as raízes do STF, por exemplo, o órgão de cúpula do judiciário brasileiro, remontam a instituições lá do reino português, lá da época do Império, que é a figura da Casa de Suplicação. Depois disso, teve uma mudança também estrutural. Estou pegando o exemplo do STF. Pós 1890, que é o período que se inicia a Primeira República, e assim foi se mudando não só a estrutura do judiciário como um todo, mas também o que compete a esses órgãos judiciais. Pois bem, aqui para nós, de fato, toda a parte da história é interessante conhecer, mas o que nos interessa de fato é pós-88, Constituição de 88. A partir de 1988, depois de 24 anos de ditadura, 1964 até 1988, promulga-se a Constituição Cidadã, em outubro daquele ano, e a partir daquele marco constitucional, o que nós identificamos é a fundação, de fato, de um Estado democrático de direito. Ou seja, nós temos, na estrutura desse Estado democrático de direito, nós temos a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um com as suas atribuições. Nós temos uma reformulação da perspectiva de checks and balances, de freios e contrapesos. Isso tudo altera as formas de relação de um poder contra o outro. Nesse contexto, a partir então de 1988, o poder judiciário ele se torna autônomo de forma institucional. Professor, o que quer dizer, afinal de contas, que o judiciário se torna autônomo institucionalmente? Isso quer dizer que ele não está mais vinculado, não tem que mais prestar conta a nenhum dos outros poderes,
prestar conta no sentido de gerenciar a si mesmo, né? Ele presta conta a partir da limitação de poderes que acontece. Mas ele não está mais submetido a nenhum outro, e a sua estrutura interna, a sua organização interna, as suas instituições cabem apenas ao poder judiciário gerenciar. Então, quando nós falamos em autonomia institucional do judiciário, nós estamos nos referindo a uma autonomia administrativa, que é todo o seu quadro estrutural, toda a estrutura do judiciário, né? E autonomia financeira. Além disso, essa perspectiva de autonomia institucional, ela também vai abraçar a ideia de autonomia funcional dos magistrados. Isso daí, mais para o final, eu vou fazer um comentário, porque a aula de hoje vai encerrar mais ou menos com o conteúdo das garantias que são dadas aos magistrados. E depois eu vou explicar o porquê dessas garantias para vocês entenderem essa autonomia funcional. Pois bem, outro ponto que acontece de mudança significativa com a ordem constitucional de 88 é que, com relação não só ao período ditatorial, mas todos os outros períodos da história constitucional do Brasil, nunca se teve uma construção de garantias judiciais, de uma ordem constitucional objetiva e de um sistema de direitos subjetivos estruturados como se tem em 88. Então, a partir disso, essa nova ordem constitucional que é posta, esse novo sistema de direitos subjetivos que são inaugurados, eles, para não se tornarem letra morta, precisam de uma proteção judicial, né? Isso, na nossa outra aula, quando nós formos falar do STF em específico, a gente vai identificar alguns tipos de ações, de mecanismos processuais mais a fundo, que servem para isso. Servem para garantir não só garantir, mas também proteger essa nova ordem constitucional objetiva e desses sistemas de direitos subjetivos. Alguns exemplos, só para nomear. O primeiro, instrumento processual. Aqui eu só vou falar dos instrumentos processuais, os tipos de ação que podem ser feitas. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Dependendo da época que vocês pegarem, vocês vão encontrar esse instrumento com a designação de ADCOM. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A diferença delas é de que a ação direta de inconstitucionalidade, você tem um ato normativo claro do Poder Legislativo e que ele é manifestamente contrário à Constituição. Agora, a ADI por omissão é justamente quando você não tem o ato legislativo omissivamente, de forma como se fosse de propósito não quis criar a lei. Aí nós temos a ideia da ADI por omissão. O quarto instrumento processual é o mandado de injunção. O quinto é o habeas data. O habeas data é aquele relativo às informações. Se você tem seu direito negado de acesso à informação pelo poder público, você pode impetrar um habeas data. E o sexto é o mandado de segurança coletivo. Antes já se tinha a figura do mandado de segurança individualmente, mas agora, com a ascensão principalmente de direitos difusos, transindividuais, a ideia do mandado de segurança coletivo vem a suprir vem servir como garantia e proteção dessa nova ordem constitucional.
no Poder Judiciário, nós podemos identificar 3 normas constitucionais que servem assim, como norte, são a guia, né? Claro, vocês fazendo, por exemplo, se vocês fizerem uma leitura de cabo a rabo do artigo 5º, por exemplo, vocês vão encontrar outras, mas essas daqui são as norteadoras, e as outras que são encontradas no longo do texto constitucional, no arcabouço constitucional, elas se ligam de alguma forma com essas 3. A primeira delas está lá no artigo 5º, inciso 35, que é a proteção judicial efetiva. O inciso, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, só deixa eu localizar ele aqui. Qual que é o ipsis literis, o literal do artigo. Inciso 35. No caso de... 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa daqui é a perspectiva de proteção judicial efetiva. Tudo aquilo que pode trazer uma lesão ou ameaça a algum direito, a lei não pode impedir que aquilo seja apreciado pelo Poder Judiciário. A lei vem dizer, não, quando nesses casos aqui, que pode ainda assim ter ameaça a direito, o judiciário não tem necessidade de atuar. Não, tem sim. A Constituição garante isso como um direito fundamental, artigo 5º, dos cidadãos. Segunda normativa constitucional norteadora, artigo 5º, incisos 37 e inciso 53. O 37 vai dizer o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aí eu poderia abrir um parênteses para fazer uma crítica, mas eu deixo essa crítica para o final. Ou anotem e lembrem de fazer ela no final. O que é um tribunal de exceção? É aquele juízo onde as regras normais, as disposições, sejam constitucionais, sejam legais, não se aplicam. Você tem regras especiais para reger aquele juízo. Não se submete ao normal, à regra geral. É justamente a ideia de tribunal de exceção. E o 53 vai falar o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso também, tanto a ideia da vedação dos tribunais de exceção, quanto a vedação de ser processado e sentenciado senão pela autoridade competente, os dois juntos traduzem a ideia de juiz natural. Às vezes vocês já podem ter visto o que é o juiz natural, o que é o juiz natural. Essa é a ideia de juiz natural. Você não pode ser julgado por alguém que não tenha competência para isso. E aqui, complementando a ideia de tribunal de exceção, dessa vedação, seria o seguinte: acho que é a obra O Processo. Só deixa eu ver se é essa obra mesmo. Não é O Processo do Kafka. Ou é? Eu acho que é o livro O Processo,
do Franz Kafka. Exato, é o processo. Eu estava confundindo com a metamorfose. Se vocês lerem, ou peguem uma resenha na internet, aí no Google vocês encontram esse livro, O Processo, do Franz Kafka. Lendo a resenha, vocês já têm a ideia do que é vedar um tribunal de exceção e vedar uma pessoa que não seja competente para te processar e te sentenciar. Vale a leitura, é um ótimo livro. Acho que talvez é até melhor do que a Metamorfose. E a terceira regra norteadora do Poder Judiciário é o que está previsto lá no artigo 5º, no inciso 55, que vai dizer o seguinte: aos litigantes, as pessoas que estão numa lide judicial, que estão numa lide, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Essa ideia aqui do 55, que também norteia o Poder Judiciário, é a ideia de devido processo legal. Vocês, eu não sei, vocês ainda vão ter de matéria de penal, processo penal, o que vocês já tiveram? Vocês já chegaram a ter recursos penais, criminais? Eu pergunto por causa do seguinte, agora fazendo uma menção à doutrina penal e processual penal, a exemplo do Alexandre Moraes da Rosa, que é quem fala disso de forma mais específica, a ideia de devido processo legal é a ideia de respeito às regras do jogo. A regra vale para todo mundo. Vale para mim e vale para todos vocês que estão assistindo. A regra vale tanto para o fulaninho, o Zezinho, o Luizinho, como para o Lula, o Michel Temer, a Dilma, o Bolsonaro, enfim, quem for. Então, talvez no processo penal 1 e 2 vocês já tenham ouvido falar, no Alexandre Moraes da Rosa. Ele tem um livro chamado Teoria dos Jogos e Processo Penal. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Exatamente. A teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Esse outro livro aí. A ideia é o seguinte: a regra vale para todo mundo. Seja para mim, para o Lula, para vocês, para o Bolsonaro, para a Dilma, para o Temer, enfim. Todos são iguais perante a lei. Isso inclui o contraditório, a ampla defesa, a produção probatória por todos os meios possíveis e serem garantidos esses meios. Enfim, essa é a ideia de devido processo legal. O processo ele tem um percurso a tomar e, independente de quem for a pessoa, ele tem que seguir aquele curso. Não é porque a pessoa é mais importante ou menos importante, é mais conhecida ou menos conhecida, mais notória ou menos notória. O processo se aplica a todos. As regras são as mesmas. Isso é um devido processo legal. É um ótimo livro. É um ótimo livro. Claro, quem tem as inclinações para as raízes mais penais, eu, por exemplo, eu adoro, é uma ótima obra, os livros do Alexandre Moraes da Rosa, do Auri, são muito bons.
Mas é só para vocês terem uma ideia do que é o devido processo legal, de fato. Proteção judicial efetiva, a ideia de proteção judicial efetiva, juiz natural e devido processo legal, eles são o norte do poder judiciário, mas eles são fundamentais para estruturar um poder judiciário independente, que não sofra influências diretas politicamente, economicamente, religiosamente, né? Porque você tem que julgar o juiz, o magistrado, independente de qual instância que for, ele tem que ter uma retidão, um atuar conforme a lei, que é imperioso para ele, né? Então ele não pode, baseado no gosto político dele, na religião dele, na ideia de moralidade dele, ele dá uma sentença. Imagina uma mulher que seja, enfim, que por inúmeros motivos queira fazer um aborto. E o processo cai na mão, não querendo rotular, mas cai na mão de um juiz que é fervorosamente cristão. Aquele defensor, aquele que acredita realmente na criação do universo a partir de Adão e Eva, e na santidade da vida. O que vocês acham que vai ser a sentença dele? Pode ser que não seja, mas os princípios morais deles tendem a influenciar nessa decisão. E para isso ele não pode se guiar pela moralidade. Ele tem que se guiar pela lei. Então, são algumas perspectivas de que esses 3 pontos norteadores, eles fundamentam a independência do poder judiciário como um todo. Não só do judiciário, mas aí também, sendo um pouco mais enfático, dos magistrados. Dito isso, é importante ressaltar que essa independência como um todo, essa autonomia, ela não existe por acaso, ela não se mantém por acaso. São garantidas algumas coisas ao Poder Judiciário. Como eu comentei antes, e isso aí agora, retomando um pouco do que vocês tenham visto talvez lá em Ciência Política, existe uma coisa que o Montesquieu primeiramente observou, que ele chamou de separação de poderes e checks and balances, a ideia de freios e contrapesos. Essa ideia de freios e contrapesos é uma técnica concreta de limitação de poder. De poder político do presidente da República, poder do Congresso Nacional e o próprio poder do Judiciário. Então, hoje, por exemplo, de manhã a Érica me mandou uma mensagem, eu respondi ela, e talvez esse seja um ótimo exemplo. Hoje de manhã teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes impedindo a nomeação, sustando a nomeação e impedindo a posse do Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Porque, liminarmente, isso afrontaria o princípio da impessoalidade e da moralidade pública, que são normas que norteiam todos os atos da administração pública e estão dispostas lá no artigo 37 da Constituição. Então, são alguns exemplos, exatamente. São alguns exemplos dessas garantias que o Poder Judiciário tem. Ao mesmo tempo em que o Judiciário tem essa independência,
outorgada pela ordem constitucional, o exercício último de controle de toda a atividade estatal, ele também sofre algumas limitações, freio e contrapeso em algumas outras atividades. Então, é essa harmonia, essa relação harmoniosa, as quais nós identificamos de fato as garantias do Poder Judiciário. É importante dizer que vocês se lembram quando nós falamos lá no processo legislativo, eu falei daquela possibilidade de iniciativa de lei do Supremo Tribunal Federal? Aqui está um exemplo de como que o Supremo Tribunal Federal vai ter essa iniciativa legislativa, puxando o que a gente viu lá. Até hoje, nós não temos, ou melhor, a Constituição prevê, só deixa eu confirmar se é o artigo 93. Artigo 93. A Constituição prevê o seguinte, vejam só. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal que disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Essa lei não existe. Essa lei nunca foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas daí vocês vão se perguntar, professor, mas como é que não existe Estatuto da Magistratura feito pelo Supremo? Tem aqui, tem a Lei Complementar 35, que dispõe, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Pois é, tem a Lei Complementar 35. Só que aí tem um detalhe, ela é de 1979. O Estatuto da Magistratura, como previsto pela Constituição, nunca foi feito. Aquela lei complementar nunca foi feita. O que aconteceu aqui é, com a criação da Lei Complementar 35 de 79, alguns anos depois teve a queda do regime ditatorial. O que foi feito foi uma recepção do conteúdo daquela lei complementar, da Lei Complementar 35, pela nova ordem constitucional. Mas a lei complementar que o 93 da Constituição trata, nunca foi criada. Pegou-se aquilo que já existia em 79 e simplesmente adaptou-se. Né? Adaptou-se nas melhores formas possíveis, e você pegar uma legislação do período ditatorial e vamos ver no que se encaixa, no que não é contrário à ordem constitucional, e vamos pegar e adaptar ela. E foi assim mais ou menos o processo de como que acontece essa recepção dessa lei complementar. Mas aquilo que está disposto no 93 nunca foi criado pelo STF. Depois dê uma olhada, LCP 35. Vocês vão achar no site do Palácio do Planalto. É uma lei de 79. Então, isso não quer dizer que... professor, então quando o senhor diz que tem aquela lei de 79, que ainda assim é desatualizada, mas ela não serve... Serve. Capenga, mas serve. E ainda, com as disposições que você tem não só na própria Constituição, mas na LOMAN, nós conseguimos identificar aí 4 diretrizes básicas para o Poder Judiciário se organizar. A estrutura do Poder Judiciário obedece 4 diretrizes básicas. A primeira delas, o ingresso na carreira. Quando você ingressa na carreira da magistratura, o cargo inicial é o de juiz substituto. Geralmente, quem está ingressando
aliás, geralmente não, quem está ingressando, o juiz substituto, ele é mandado para pequenas comarcas, as chamadas entrâncias iniciais. Eu já vou falar disso no próximo ponto. E depois ele vai ir perquirindo, através de mérito ou de antiguidade, ele vai subindo na carreira de magistrado, até chegar numa última entrância. Depois tem a possibilidade de virar desembargador, tudo isso, mas eu já trato disso. Como é que acontece esse ingresso na carreira? Concurso de prova, concurso público de prova e título. E a OAB acompanha todas as fases. Se não me engano, são 6 fases o concurso da magistratura. E além disso, você tem que ser bacharel em Direito, com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Isso é uma peculiaridade do poder judiciário. Mas vejam como é que também funciona essa autonomia organizativa. O Ministério Público, e aí também, de novo, varia de Ministério Público para Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, do Rio Grande do Sul, quem tem mestrado em uma instituição reconhecida, na área e reconhecida pelo MEC, pode utilizar o tempo de mestrado como atividade jurídica. Isso é uma peculiaridade da legislação do Ministério Público de lá. Eu não cheguei a pesquisar como é que é aqui. Talvez seja possível. Mas pode-se utilizar, por exemplo, o mestrado, que são 2 anos, você contabiliza os 2 anos do mestrado para os 2 anos da atividade jurídica. Para a magistratura, você tem que ter os 3 de atividade. Isso. Segunda diretriz básica: promoção entre entrâncias alternadamente, por antiguidade e por merecimento. Agora, aqui eu vou explicar o negócio. Quando nós falamos de níveis diferentes de órgãos dentro do judiciário, de instituições judiciais, nós nos referimos a esses diferentes níveis como instâncias. Primeiro grau, primeira instância. Segundo grau, grau recursal, segunda instância. Terceira e quarta instância, STJ e STF. Agora, quando nós estamos na primeira instância, no primeiro grau, ele é subdividido em entrâncias. A ideia de entrâncias é que seja interior à instância inicial. As entrâncias, elas se subdividem em 3 tipos. A entrância inicial, a entrância intermediária e a entrância final. Geralmente a entrância inicial é uma cidadezinha pequenininha, né? Às vezes atende diversas comarcas ao redor. A entrância intermediária já é de uma cidade que não é nem visto como uma grande cidade que atende algumas poucas comarcas, é uma comarca maior, um foro maior, mas também não é aquela pequenininha, é justamente essa que está aí no meio termo. E nós temos as entrâncias finais, que geralmente são grandes cidades que albergam aí os juízes mais antigos. E como é que acontece, o juiz substituto, ele começa lá na inicial, na entrância inicial. E como é que acontece? Como é que ele vai mudando de uma para outra? Por antiguidade e por merecimento. Antiguidade e merecimento, antiguidade e merecimento. Sempre alternando de um e de outro. Começa-se com a antiguidade, não com o merecimento. Ou seja, você tem 3 juízes substitutos numa entrância inicial. Na hora de fazer a promoção, primeiro vai o mais antigo.
mais antigo vai ser chamado para entrância intermediária. E aí depois vai se utilizar o critério do merecimento. Mas é sempre antiguidade, merecimento. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, legal, merecimento, show. O que é merecimento? Qual que é a ideia de merecimento para a lei? O cara o juiz é parceiro, né? É aquele lá que a hora de chamar pro tendel, ele tá pronto. Não. É aquele que merece mesmo. Não, não é essa a ideia. A ideia de merecimento que existe por trás, não só da Constituição, mas da legislação, pergunta, e quando um morre? Aí vai ter o velório, a família vai chorar, e aí fica aberta a vaga. Imagina, ó, se um morre numa entrância inicial, a ideia é que, enquanto não se preencha aquela vaga, um outro juiz vai assumir a competência da vara judicial que aquele juiz que morreu cuidava. Enquanto não se supre aquela vaga, esse juiz vai cuidando do outro cartório, da outra vara judicial, para ver como é que o negócio anda. Aí você tem duas opções. Se você teve um concurso nos últimos 2 anos para a magistratura, você é obrigado a chamar quem foi aprovado naquele concurso, se ainda tem alguém para ser chamado. Se você não tem mais pessoas que foram aprovadas naquele concurso, que não tem mais ninguém a ser chamado, aí você vai fazer um concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz substituto para prover a vaga daquela vara judicial da comarca tal. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto a vaga não é preenchida, quem cuida da outra vara judicial é um outro juiz que é designado para isso. Agora, se por exemplo, acontece a morte de numa entrância intermediária ou numa entrância final, de novo, todo mundo, os parentes vão chorar, mas você vai chamar alguém da entrância anterior. O cara que morreu da entrância intermediária, você chama o juiz mais antigo ou o de merecimento, aí você vê qual que é o critério que vai ter que ser utilizado naquele momento para preencher a vaga. Se acontece na entrância final, a mesma coisa, só que daí vai ser chamado da intermediária. Então a lógica é mais ou menos essa. E aí, se não tiver ninguém, aí na hipótese de não ter ninguém a ser chamado, você tem que fazer o concurso público para prover aquelas vagas. Enquanto isso, o outro juiz que está cuidando vai receber a bonificação por estar cuidando de 2 varas judiciais no seu salário. Então, afinal de contas, o que é o tal do merecimento na perspectiva constitucional legal? O merecimento ele é aferido por 3 fatores. O primeiro deles é critérios objetivos de produtividade. Ou seja, o juiz que tem maior número de despachos, o juiz que tem maior número de processos baixados, o juiz que tem maior número de acordos feitos. Enfim, você vai ter uma série de quesitos de critérios de objetividade que você vai ter que observar. É o primeiro ponto. Produtividade, critérios objetivos de produtividade. O segundo ponto para aferir o merecimento do juiz é ele ter presteza no exercício da jurisdição. Aí vem aquela questão do tratamento da urbanidade com os advogados, com os membros do Ministério Público, as partes, também a resolução das lides entra na questão da presteza do exercício da jurisdição. É esses pontos
tem essa ideia de presteza. E por último, o merecimento, o critério, como é que o merecimento é aferido? O último critério é a frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Observando esses 3 critérios, você vai aferir quem é o juiz mais merecedor. E aí você sempre vai alternando. Antiguidade e merecimento. Antiguidade e merecimento. E mais uma vez, começa-se pela antiguidade. E a última hipótese, a última diretriz básica para a organização do poder judiciário é o seguinte: você tem um juiz, né, que vai ser promovido, por exemplo, o juiz mais antigo vai ser promovido, mas o tribunal, de forma fundamentada e por 2/3 dos seus membros, 2/3 dos votos dos seus membros, eles recusam aquele juiz mais antigo. A recusa do juiz mais antigo também é outra diretriz do poder judiciário. Aí na recusa vai ser chamado outro. E aqui é importante. Agora aqui eu quero, vamos ver o que vocês vão pegando disso daí. Veja. Com tudo isso que nós falamos, e talvez aqui vai entrar alguns comentários de indignação mais fervorosos, mas vamos lá. Tem que se lidar com tudo. Além disso tudo que a gente conversou, agora a gente vai falar um pouco sobre as garantias dos magistrados. E elas são 3. E aqui agora eu vou fazer o paralelo com aquela ideia de autonomia funcional. As garantias dos magistrados são 3. Primeira delas, vitaliciedade. Quando nós falamos em vitaliciedade, isso significa que o juiz ele só vai perder a sua condição de juiz, ele só deixa de ser juiz em 2 casos. Tá? O primeiro é a morte. Mas o segundo, e esse que é o que nos interessa de fato, é quando o magistrado ele toma uma sentença judicial condenatória transitada em julgado. E aqui a condenatória não entendam só na perspectiva de crime, mas uma sentença que condena ele a algo e ele perde essa condição de magistrado. Então, ele só vai deixar de ser magistrado quando ele perder o cargo por uma sentença judicial que tenha transitado em julgado. E aqui eu friso, transitado em julgado. Antes disso, ele não perde a condição de juiz. Trânsito em julgado. Segunda garantia dos magistrados: inamovibilidade. Nós temos a primeira, que é a vitaliciedade. Nós temos a segunda, que é a inamovibilidade. O que é a tal da inamovibilidade? O juiz ele não pode ser retirado da sua jurisdição, da sua competência de dizer o direito, de julgar um processo, de acompanhar uma determinada lide, um determinado caso, de forma... como é que posso... Me fugiu a palavra. De forma... de quando der na telha.
O tribunal, a instância superior, diz, não, fulaninho, você não pode mais cuidar você não pode mais cuidar desse caso, você não vai mais ficar com ele, vai ser redistribuído. Por quê? Porque não está sendo um bom juiz. Ou porque eu não vou a gente não vai com a tua cara. Não. Um juiz, ele só pode... aí, de novo, eu faço menção à questão da vitaliciedade. É só naquelas condições em que ele perde o exercício da jurisdição. E nessa perspectiva de inamovibilidade, a ideia é de que o juiz ele não pode ser removido do cargo ex officio. Ainda não é a expressão que eu queria. Mas ele não pode ser movido do cargo ex officio, quando der na telha, de forma arbitrária. Está aí. O juiz não pode ser afastado de um caso, de um determinado processo, de forma arbitrária. Tem algumas hipóteses, quando, por exemplo, que você pode decretar a disponibilidade do magistrado, que você pode fazer a aposentadoria do magistrado, até mesmo uma aposentadoria compulsória, ou por questão de interesse público. Mas isso são perspectivas que estão lá no âmbito do CNJ, Conselho Nacional da Magistratura. Mas não pode, de forma arbitrária, por não ir com a cara do juiz, nem nada, pegar e simplesmente remover ele do cargo. Nem mesmo, aí por exemplo, aí eu cito o caso de repercussão aí dos últimos anos, que foi a alegada imparcialidade do ex-ministro da Justiça, na época o juiz Sérgio Moro, na condução do processo do ex-presidente Lula. Por mais que ele tenha ou não tenha conduzido da forma mais parcial possível, nem isso é motivo para afastar o juiz da jurisdição. Para tanto, você precisa fazer uma arguição de suspeição dentro do processo, para que ou o próprio juiz se dê por suspeito, ou você recorra e nas instâncias superiores isso se mude. Mas veja, aí se você recorre para as instâncias superiores, o processo em primeiro grau já acabou. Você não consegue afastar o juiz, mas você consegue afastar a decisão que ele deu. Mas veja, tudo dentro das regras do jogo. E para a instância superior, né? Então, não tem como você afastar o juiz do caso de forma arbitrária ou por qualquer outro motivo, ex officio, né? Não. E a terceira, e aí é que provavelmente vai vir, talvez saia algum comentário, que é a irredutibilidade dos vencimentos. O que isso quer dizer? O poder legislativo não pode, seja por qualquer decisão legislativa, não pode ser afetado os subsídios que são pagos aos juízes. E agora os comentários polêmicos podem vir. Mas é proibido uma decisão legislativa que vise diminuir esses proventos, que vise afetar os subsídios que são pagos aos juízes. Agora fazendo aquela correlação lá com o começo. Por que essas garantias, essas 3 garantias dos magistrados, elas compõem aí uma ideia de autonomia funcional? Por que vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos, dos subsídios dos magistrados? Por que isso? Por que é garantido isso ao juiz? Com todas as distorções institucionais que nós conhecemos pragmaticamente, fecha parênteses, a ideia de se garantir isso aos juízes é para que eles tenham
o maior nível de imparcialidade, e aqui eu cito, por exemplo, imparcialidade no nível político, e não só no nível de político partidário, político de relações políticas, de polis, de sociedade como um todo, atuação, neutralizar a influência política, neutralizar a influência econômica, neutralizar a influência religiosa, neutralizar a influência moral. Tudo isso, a perspectiva dessas garantias dos magistrados é que todas essas influências que são externas ao próprio exercício da jurisdição, elas sejam afastadas e não permeiem o magistrado na hora dele proferir a decisão. O papel dele é dizer o direito. Dizer o direito, do latim, quer dizer jurisdictio, que traduzido para a nossa linguagem hoje é jurisdição. Jurisdição é dizer o direito. Esse é o papel do magistrado, exercer a jurisdição, dizer o direito, e não dizer como alguém tem que se portar política, religiosa ou economicamente. Então, essa é a ideia de que essas três garantias dos magistrados sejam asseguradas para que ele consiga decidir o mais próximo daquilo que a lei define, sem sofrer essas influências externas. E é nisso que se constitui a ideia de autonomia funcional do magistrado. Pergunta: um juiz, quando pede desligamento do cargo, futuramente ele pode fazer um novo concurso e assumir cargo de juiz novamente? Pode. Ele pediu afastamento, ele deixa de ser juiz, ele é exonerado, né, da sua função. E isso não é, por exemplo, no caso de perda do cargo por aposentadoria compulsória, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas ainda está rolando umas investigações que estavam tendo no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, onde alguns desembargadores estavam vendendo sentenças em alguns casos que envolviam grilagem de terra, grandes fazendeiros, enfim, tudo isso. E esses magistrados, esses desembargadores estavam fazendo a venda de sentenças. E o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, ele determinou o afastamento desses juízes. Eles ainda não perderam o cargo nem nada, desses desembargadores. Não perderam o cargo nem nada, mas estão sob investigação e não estão mais exercendo a jurisdição. Agora, se você tem, por exemplo, a figura da aposentadoria compulsória, aí é um caso do porquê essa aposentadoria compulsória. E você também tem previsões na própria LOMAN de perda do cargo de magistrado. Então, isso é um ponto. Agora, quando você, por autonomia própria, pede para sair, isso não te impede de que você venha a preencher, a fazer o concurso e assumir o cargo de juiz novamente, contanto que você passe nas 6 fases do concurso, seja aprovado em todas. Passando nisso, tranquilo. Agora, por mais que veja, nós temos essas garantias dos magistrados, e isso não quer dizer que eles podem fazer o que quiser, e uhuhu, e ahahá, não. Eles também têm alguns limites que são impostos, não só constitucionalmente, mas legalmente. E aqui vamos falar de alguns deles, 4, de forma mais específica. Primeiro, o juiz, por mais que ele tenha disponibilidade, ele não pode exercer nenhum outro cargo ou função, exceto a função de magistério. O máximo que o juiz pode ser, além de juiz, é professor. Fora isso, ele não pode fazer mais nada, ele é juiz. Então, a única exceção à vedação
do exercício de outro cargo ou função é a figura do magistério. Segunda vedação: percepção a qualquer título ou pretexto de custas ou participação em processo, bem como o recebimento de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Ou seja, o magistrado, ele não pode receber, seja a qualquer título, a qualquer pretexto, nada. Seja de custa ou como uma participação no processo, uma partezinha, uma fatiazinha do bolo, ele não pode receber. Isso é completamente vedado aos magistrados. Terceiro, e essa daqui pode dar polêmica, para mim aí é um caso do Flávio Dino, se não me engano. Eu não sei, eu não tinha dado uma olhada. Eu vou pesquisar depois, eu vou me colocar a par desse... Eu não sabia, eu vou dar uma olhada nisso. Nessa situação do Flávio Dino. Terceira vedação aos magistrados, e aqui eu sou um pouco mais ferrenho quanto a isso. Participação em atividade político-partidária. E, para tanto, vejam o artigo... Vamos dar uma olhada. Artigo 26 da LOMAN, inciso 2º, a linha C. O que diz o artigo 26? Vamos ver aqui. Da vitaliciedade, a LOMAN tratando das garantias da magistratura. Artigo 26. O magistrado vitalício somente perderá o cargo, inciso 2º, em procedimento administrativo para a perda do cargo nas seguintes hipóteses. A linha C. Exercício de atividade político-partidária. O magistrado é terminantemente proibido, vedado, não pode acontecer, é magistrado ter atividade política partidária. O magistrado que quer fazer política, seja ela a política partidária ou na perspectiva política, novamente mais ampla, o magistrado que quer fazer política tem que pendurar a toga. O magistrado que quer participar da política, pendura a toga e vai ser político, vai ser feliz. Mas não pode vestir a toga e fazer atividade político-partidária. Sim, esse caso do Witzel eu sei. Ele era também juiz, abandonou a toga, foi fazer política, foi eleito governador, perfeito. Essa do Flávio Dino eu não sabia. Também, outro que pendura a toga para ser político. Mas não dá para você ser político e continuar com a toga. Porque aí você tem, no próprio plano simbólico, você tem uma confusão da figura, uma figura política com uma figura jurídica. E isso desde a Revolução Francesa de 1789, isso são duas coisas diferentes. O direito, por exemplo, antes, pré-Revolução Francesa, quem dizia o direito era o príncipe, o monarca absoluto. E aí tem aquela frase muito conhecida do Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Aí sim. Mas desde a Revolução Francesa, desde os períodos revolucionários de 1776 e 1789, Revolução Americana e Revolução Francesa, isso são duas coisas diferentes. Política e direito são separados. Então, o magistrado que quer fazer política, saia do direito e vai ser político. Simples assim. E o último caso, a última vedação aos magistrados, é na situação que vocês já devem ter visto, e isso é muito corriqueiro, por exemplo, ministro do STF que se aposenta, vai advogar. Ministro do STF se aposentou, vai advogar. Só que o exercício da advocacia
no juízo ou no tribunal que aquele magistrado se aposentou, ele só pode ser feito, só pode ser atuado, só pode se atuar naquele juízo ou naquele tribunal, depois de 3 anos de afastamento. Seja pela exoneração ou seja pela aposentadoria. Só depois de 3 anos é que o magistrado pode advogar naquele juiz ou naquele tribunal. Imagina aqui, se aposenta um juiz aqui de Balsas e vai advogar lá no Rio Grande do Sul. Ok, tranquilo. Mas ele só pode advogar aqui em Balsas, só pode advogar no Tribunal de Justiça do Maranhão, decorridos 3 anos. Porque a ideia desses 3 anos é o seguinte: a ideia de que o cara que recém se aposenta, ou que foi recém exonerado, recém afastado do cargo, ele tem um know-how, um saber fazer. Ele sabe como é que o negócio funciona por trás, ele sabe como é que é o tomar lá da cá daqui, despachar com os ex-colegas, na hora de trocar uma ideia com os desembargadores, na hora de distribuir memoriais, enfim. O cara recém saiu, o cara sabe como é que é os bastidores. E é justamente por saber dos bastidores e ser algo recente, é porque ele é proibido de atuar 3 anos depois dele ter sido afastado do cargo. Claro, um cara daqui do Maranhão pode ir, um juiz ou um desembargador daqui pode ir atuar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em qualquer outro estado da federação. Mas ele não pode atuar aqui. Não antes de 3 anos. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte de Poder Judiciário? Ficou claro? Porque assim, essa aula ela já estava, como teve aula com o pessoal da tarde, já estava disponível esse conteúdo e acredito que vocês já deram uma olhada. Mas o que eu procurei fazer é, algumas discussões que nós tivemos naquele momento, na outra semana, com uma outra turma, foram alguns pontos que eu falei a mais hoje. Então, era importante para vocês tomarem, entenderem, não só terem o material, mas entenderem o conteúdo em si. Conseguiram entender? Ficou tudo claro? Tudo tranquilo? Joinha? Alguma dúvida, alguma coisa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, então eu acho que a princípio era isso. Se não ficou nenhuma dúvida, nada, algum esclarecimento que queiram que façam, a princípio era isso. O material já está lá no virtual e na nossa próxima aula a previsão é de que nós vamos conversar sobre STF. E aí sim, STF é legal de conversar. STF é legal porque sempre saem algumas decisões polêmicas para a gente discutir, por exemplo, competência do STF. Então, vai ser um tema interessante. Eu só não inicio agora STF, porque não é um conteúdo tão extenso, mas é um conteúdo mais denso, um pouco mais pesado, principalmente a parte das competências do STF. Então, eu prefiro destinar uma aula para a gente discutir STF. Ok? Então, se a princípio está tudo certo, tudo tranquilo, então é isso aí.
Pois é, agora justamente aquela questão do Zoom que teve ali o negócio na outra semana, a opção acabou sendo mudada de plataforma. E aqui a verdade é que, inclusive, hoje, por exemplo, eu recebi a mensagem da Tereza e ia comentar justamente o seguinte. Agora no YouTube não tem aquela possibilidade de reclamar da falta de acesso, né? Então, vocês tendo o link fica muito mais prático de acompanhar a aula e tem a parte do chat aqui para fazer a interação. Então, quanto a isso, é muito tranquilo. Então, mas ainda assim tem uma boa parte do pessoal que não acessa. Por exemplo, estamos em 10 aqui, do total de matriculados são 56. Então, bom, o link foi disponibilizado, as aulas estão sendo disponibilizadas e é importante que vocês estejam aqui nesse momento, porque essas dúvidas que surgem no decorrer da aula, no decorrer da discussão, às vezes é algo que eu trago, que eu levanto, que eu comento, que traz uma provocação que na hora não deu aquele estalo, sabe? Então, a perspectiva é justamente essa, sempre que possível participem para ter esse momento aqui, às vezes acaba sendo muito mais uma conversa para tirar essas dúvidas que surgem do que o conteúdo propriamente dito. Porque o conteúdo tem um material, tudo, isso é tranquilo, você pega o livro de Direito Constitucional, também está lá. Mas esse momento da conversa, das dúvidas, do esclarecimento, esse plus é o que acaba valendo. Então, é ótimo que vocês estejam aqui. Fico feliz que aí a gente está tendo esses 10, 12 que estão participando, e isso é que de fato interessa e que de fato vale essa nossa conversa. O Wanderson fez um comentário aqui, deixa eu achar. A minha matéria está mais atual do que nunca. Eu vou te dizer o seguinte. Na verdade, é um desafio. É um desafio da aula de controle de constitucionalidade, de organização dos poderes. É um desafio dar aula de direito constitucional hoje. Porque, às vezes, observem, se a gente for pegar as nossas aulas, eu sempre busquei trazer para vocês, permitir esse acesso de vocês a esse conhecimento de direito constitucional da forma mais fiel possível ao que está posta na própria Constituição. E o problema é que, hoje, a Constituição fica em segundo plano. A Constituição é muitas vezes deixada de lado em nome da vontade do povo, da vontade da maioria, da moralidade, enfim. Aí você pode colocar quem você quiser, Deus, pátria ou família. Mas a Constituição que interessa de fato não recebe a atenção necessária. E é por isso que, se ao final do nosso semestre a compreensão que vocês tiveram é de que a Constituição precisa sobreviver, a Constituição precisa ser respeitada, a Constituição precisa ser a base do nosso ordenamento jurídico, eu ganhei o meu semestre. Porque entre o que a Constituição é e o que ela representa em uma perspectiva histórica constitucional, é de conquista e de avanço. E o que nós temos visto, infelizmente, aí nos últimos anos, foi retrocesso. Retrocesso em uma perspectiva não só histórica, mas teórica constitucional. Então, por isso que é um desafio dar aula de direito constitucional hoje. É complicado. Principalmente, aí agora eu não tenho como não fazer comentário,
por exemplo, quando o STF declarou a possibilidade de execução antecipada da pena a partir da condenação em segunda instância, quando teve aquele vazamento dos áudios que culminaram com o golpe de 2016, qual outro? Esses são os que eu me lembrei agora, que veio na cabeça assim. Onde a Constituição não é mais, naquela imagem kelseniana da pirâmide, a Constituição não é mais o topo. Acima da Constituição estava o ministro Gilmar Mendes, depois o STF, e lá em cima, lá na pontinha, agora sim, o ex-juiz Sérgio Moro. Isso tem pitadas de ironia nesse meu comentário. Então e fico feliz que vocês tenham acompanhado a aula. Semana que vem, então, nós vamos dedicar só aquela aula para discutir STF. E aí, se quiserem, preparem, procurem reportagem, coisas, vamos conversar, porque o tema é relativamente polêmico. E aí a gente dedica só uma aula para isso. Pode ser? Pessoal, tenham aí um ótimo resto de semana, que é só mais amanhã. Tenham um ótimo feriado, descansem final de semana e, acima de tudo, não façam nada do que eu não faria. Um abraço para todos e nos vemos na próxima quarta-feira.